Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou contar o que achei do Asus X510UR, um notebook que chegou ao Brasil com um principal destaque, a tela, que tem poucas bordas e é do tipo IPS, ou seja, daquelas que não distorcem as cores quando é vista de cima ou dos lados. Desde já eu quero convidar todo mundo que está assistindo a clicar em gostei aqui embaixo para me dar aquela força, e para aqueles que ainda não são inscritos no canal, não esperem mais. Escolham a opção inscrever-se e depois cliquem no sininho ao lado, porque assim vocês acompanham minhas próximas atualizações e me dão uma força. É de graça, viu? Beleza, eu tenho que dizer que essa tela não decepciona mesmo. Ela é muito boa. Não tem o maior dos brilhos que eu já vi, mas a qualidade de imagem é excelente e eu também tenho que destacar positivamente o fato de ela ser fosca, o que, em minha opinião, torna a leitura mais confortável. É realmente louvável a Asus ter trazido esse tipo de painel para o Brasil, principalmente considerando que não é um computador que está entre os mais caros. Existem algumas configurações dele disponíveis para venda, essa minha é uma mais recente, só que se você busca por X510UR no Google, com certeza vai haver modelos do ano passado que estão aí abaixo dos R$3.000. Na construção, nos materiais utilizados, é que eu digo que dá para perceber que rolou um corte de custos em algum lugar. Não que seja um material vagabundo, não é isso, mas é um plástico bastante básico, sem muito frufru. Tirando a tampa, que tem um efeito visual um pouco diferente, ela ainda é de plástico, mas tem lá o seu charme, todo o material aqui é um plástico bastante simples e até o logo da Asus, que fica embaixo do painel, dependendo da iluminação, ele até some. O teclado não é retroiluminado, não tem luzinha embaixo das teclas, ele até dá uma leve afundadinha no centro quando você digita com mais força, mas eu ainda o classifico como bom, principalmente porque a detecção de toques foi excelente em meu uso. Foi realmente raríssimo eu tocar em alguma tecla e isso não ser registrado, sabe? Não tive problema algum nesse sentido. Infelizmente não existe uma tecla dedicada para barra e interrogação no teclado. É uma prática que a Asus vem fazendo já há algum tempo nos notebooks que ela lança no Brasil. A barra e a interrogação estão nas teclas Q e W e para você acioná-las é preciso pressionar antes o Alt GR. Elas poderiam estar simplesmente disponíveis aqui à direita, como acontece com muitos teclados de notebooks brasileiros. Já sobre o touchpad, eu não tenho nenhum grande comentário a fazer. Na parte de baixo ele é meio molinho, como se flutuasse um pouco, mas eu julgo que a detecção de toques é boa e a sensação tátil que você tem ao deslizar o dedo nele é ok também, não tenho nada para falar dele. Bom, ainda falando sobre o design, a gente pode classificá-lo como slim. A tela, por ter poucas bordas, tem 15.6 polegadas, mas ainda assim o notebook se mantém mais ou menos do tamanho de um mais tradicional que tem 14, sabem? É um notebook fino que está muito bem posicionado para os padrões atuais e por o material usado ter sido plástico, ele não é pesado, tem 1.7 kg, que para um aparelho de 15.6 polegadas é algo que eu julgo ser satisfatório. Um único detalhe que eu menciono é que, como eu disse que ele é um pouco menor, ele é um laptop de 15.6 que não tem o teclado numérico, um lance que muitas pessoas valorizam e que normalmente aparece em computadores desse tamanho. Não é o caso aqui, não tem teclado numérico. Sobre conectividade, eu acho que ela é bastante satisfatória. Existe um bom número de portas, tem USB 2, USB 3, HDMI, até uma USB do tipo C, um novo padrão que em muitos notebooks de outras marcas nessa mesma faixa de preço a gente não encontra. Só ficou faltando uma entrada de rede, que eu acho que seria possível sim, pelo perfil do computador, sabem? Não é algo que eu uso no meu dia a dia, mas que onde vira quando você quer uma conexão para a internet super confiável, é legal de ter, né? Não tem entrada de rede cabeada. Ainda sobre as portas, eu tenho uma curiosidade para mencionar, que é o seguinte: esse notebook tem portas bastante justas. Quando eu vou enfiar pendrives ou até o cabo de energia aqui desse lado, é bastante durinho de colocar mesmo. Isso não é exatamente uma crítica, mas me chamou a atenção. E nos primeiros dias de uso eu fiquei com bastante medo de quebrar alguma coisa por o fato de elas serem durinhas mesmo, justas. Tem mais de um mês que eu estou com o computador e até agora isso não causou nenhum dano, mas fica o registro. Dois pontos negativos, um muito e outro nem tanto. O que eu acho muito negativo é o áudio,
que ficou devendo. Ele é bastante baixo, sabem? Principalmente depois de sair de um Dell Game, que tem um som encorpado e com um volume muito satisfatório, eu achei que ficou devendo bastante aqui. O áudio sai por baixo, mas não é nem por isso. Ele é baixinho mesmo e é muito comum eu assistir ao YouTube com som no máximo. Já o que eu disse que é negativo, mas nem tanto, é a placa de rede sem fio. Ela suporta até os padrões mais recentes de recepção, mas na prática o que eu percebi é que ela capta o sinal da rede Wi-Fi nem sempre no máximo, diferentemente dos últimos notebooks que eu vinha testando. Ainda não tive nenhum transtorno por conta disso, mas é fato que ela tem uma captação um pouquinho inferior das máquinas que eu vinha testando. Eu ainda não falei, mas vale abordar aqui a questão da performance. Vejam, foram muito comuns relatos na interwebs de pessoas que pegaram o X510UR e reclamaram de muita lentidão assim que tiraram o computador da caixa. Só que aí se descobriu que assim que ele é ligado pela primeira vez, ele faz uma série de atualizações e aí se você não tiver muita paciência, já partir para o uso, você sente mesmo uma lentidão grande. Mas eu diria que mesmo assim, mesmo depois de ele fazer essas atualizações, você só vai ter a noção exata da performance desse computador se você instalar um armazenamento SSD nele, que é muito mais veloz. A parte boa é que ele tem um slot para SSD do tipo M2, que é uma plaquinha assim, parecido com um pente de memória RAM, e aí você não precisa tirar o HD de 1TB. Você instala um SSD de 128 ou 256 GB, bota o sistema operacional nele e mantém o HD de 1TB para armazenar arquivos grandes e esse tipo de coisa. Abrir o computador pode ser um pouco chato porque é preciso remover duas borrachinhas inferiores, depois tirar alguns parafusos que têm inclusive tamanhos diferentes e depois usar algum utensílio para ir tirando umas presilhinhas que ele tem nas laterais. Depois disso, quando você tem acesso à placa, aí você vê lá o slot M2 para colocar um SSD e também 2 slots de memória RAM. Isso é uma boa coisa, porque ele veio com 8 GB em um slot, eu só coloquei um outro pente de RAM de 8 GB e fiquei com 16. Já sobre o SSD M2, uma coisa muito importante que eu percebi é que a entrada para esse armazenamento está invertida aqui no X510UR. Você tem que colocar o SSD de bruços, como vocês veem nessa imagem. Vi alguns relatos na internet de pessoas tendo dificuldades e pelo menos neste exato modelo que eu estou utilizando foi isso que aconteceu, né? O slot para o SSD veio invertido e aí ele fica de bruços, né? De cabeça para baixo. Feito esse upgrade, eu realmente fiquei muito satisfeito com a performance desse computador. Sério mesmo. E olhem que eu rodo Photoshop, eu edito vídeos em Full HD a 60 frames por segundo, eu abro várias abas no navegador, faço um multitarefa pesado e ele dá conta de tudo. Esse modelo específico que eu estou usando já vem com o processador i7-8550U, ele é da série U, né, que é mais focada em economizar energia do que em desempenho, só que essa 8ª geração é a primeira que vem com 4 núcleos físicos. O 8550U tem 4 núcleos físicos e mais 4 núcleos virtuais, o que melhora bastante a performance em multitarefa. Ainda não é um processador do nível desktop, mas ele entrega sim uma performance muito boa. Eu só coloco um porém aí no que diz respeito a jogos, porque ele até tem um chip gráfico dedicado, mas a Asus optou por colocar uma placa de vídeo, vamos dizer assim, bastante simples, que é a GeForce 930MX. E aí você vai poder jogar aqueles títulos mais populares, sim, como um Dota, um League of Legends, mas para jogos pesados você vai ter que pegar leve aí nas configurações gráficas. Por exemplo, PUBG eu não testei pessoalmente, não sou um gamer, então não posso falar aqui de forma bastante precisa, mas eu não duvido que você vai ter que diminuir as configurações gráficas mesmo. Então, não é um notebook gamer, embora ele possa arranhar sim um ou outro jogo que você queira. Quando ele roda tarefas mais pesadas ou até quando você está com o navegador aberto com 15 abas, as ventoinhas comumente entram em ação. Mas ainda assim eu não o classifico como um notebook barulhento. Elas operam em um nível de ruído ali bastante satisfatório, em minha opinião. Eu acho que dá para lidar com isso até em um quarto silencioso sem qualquer problema. E sobre temperatura, ele não fica muito quente não. A parte que esquenta mais é a que fica acima do teclado e logo abaixo da moldura da carcaça, porque é a que fica em contato com a saída de ar. Por fim, para falar de bateria, ele vem de fábrica com um adesivo dizendo que tem uma autonomia de 8 horas. E eu não sei como é que a Asus fez essa medição, porque eu não consegui chegar em 8 horas. De repente, se você tirar a internet e botar o brilho no mínimo, não sei. Mas em uso de escritório, com Wi-Fi, brilho em mais da metade,
abrindo o navegador, editor de texto, Spotify. O que eu consegui mais comumente foi algo em torno de 4 horas e meia. Para mim já é algo positivo, porque há algum tempo a gente pegava esses notebooks com Windows que não eram super caros, conseguíamos 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Acho que 4 horas e meia já é satisfatório para você ir para a rua, conseguir trabalhar sem o carregador, né? Mas definitivamente ele não bate essa marca que o fabricante informa. A impressão final que eu tive sobre o Asus X510UR foi positiva. É um notebook relativamente fino e leve, que tem uma ótima tela, boas especificações e que não custa tanto assim. Acho que vai atender bem a quem vai fazer desde trabalho de escritório até utilizar aplicações um pouco mais pesadas. Ele tem lá suas pequenas limitações, mas nada que tenha comprometido para mim. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, ou se você ainda não estiver inscrito mesmo, escolha a opção inscrever-se logo aqui embaixo para acompanhar meus próximos envios, é de graça. Siga-me nas redes sociais que aparecem na tela neste exato momento e a gente se vê. Até mais!